E agora, uma mensagem de fé com o pastor Nelson Ramos. Muito bem, que Deus abençoe poderosamente e grandemente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nesse momento eu quero chamar a sua atenção para algo que nós vamos estar abordando neste momento. Deixa eu só colocar uma imagem aqui. Pronto. Pastor, que imagem é essa, pastor? Que é isso, pastor? Irmãos, hoje nós vamos falar de algo muito sério que tende a acontecer nos últimos anos de uma forma fora de série, que são as pessoas que se autodestroem. Nós não estamos aqui defendendo a arte maligna ou o diabo, mas existem muitas coisas que o diabo ele só influencia, ele não age, e nós, se não tivermos condições de nos autoanalisar, nós passamos a ter pensamentos e atitudes sabotadoras, as quais vão prejudicar a nossa vida. E muitas das vezes nós levamos a nossa vida a esse nível, então, de comportamento, de pensamento que autodestrói o ser humano. E geralmente as pessoas inflexíveis são as pessoas que infelizmente tem esse nível de atitude. E às vezes ela se pergunta, inúmeras pessoas perguntam, mas por que tem dado errado tudo? Uma coisa, gente, é você ter lutas. Uma coisa é você ter lutas. Outra coisa é você viver amarrado, andando em círculos. Você percebeu já, lendo a Bíblia, que aquele povo que foi desobediente, aquele povo que foi insolente, aquele povo que não acreditou em Deus, fazendo o que eles achavam que era certo e murmurando, Deus ele fez com que o povo ficasse sem visão da saída do deserto. E eles então ficaram ali rodeando durante 40 anos. Você vê que o poder de Deus, mesmo assim o poder de Deus se manifestou na vida deles. Porque as sandálias não gastaram, as roupas não rasgaram, mas enquanto aquela geração estava, um vivo daquela geração, dos incrédulos, dos murmuradores, daqueles que eram inflexíveis, enquanto tinha um vivo, a cegueira não foi tirada. Se você fazer um estudo mais profundo, você vai ver que naquele local, naquele deserto que o povo andava em círculos e a terra prometida, eram somente 3 dias de distância da onde eles estavam rodeando em círculos até a terra prometida. E quantas não são as pessoas que estão assim, andando em círculos, tudo se repete, e isso vai acontecendo de geração em geração, sem ação maligna. Às vezes a própria pessoa se amarra. Às vezes a própria pessoa, o próprio ser humano, ele consegue se amarrar sem a ajuda do mal, sem a ajuda dos espíritos malignos. Então nós temos que entender que nós precisamos identificar esses possíveis comportamentos e pensamentos em nós que tendem a amarrar a nossa vida. E uma das atitudes, um dos pensamentos, leva a pessoa a ser inflexível. O que é uma pastor? Mas está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Primeiro eu vou te mostrar aqui as passagens como base. E aí vem o discurso para você compreender se está na Bíblia ou não. Olha só, nós estamos aqui em Provérbios, no capítulo 3, Provérbios, no capítulo 3, e nós vamos ler aqui o versículo 7. Diz assim, ó: Não seja sábio
aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha que forte isso aqui. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Isso significa que eu não devo pautar a minha vida ou alicerçar a minha vida na minha sabedoria, nos meus bens, no meu trabalho, em tudo aquilo que se relaciona ou que pode-se dizer que é um apoio. Nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Pelo contrário, nós temos que procurar ser humildes, porque humilde ninguém é, somente Jesus foi humilde. Nós procuramos ser humilde, nós procuramos tentar ter comportamentos de humildade, mas o ser humano ele é orgulhoso por si só. Então, primeira coisa, para que eu não possa, para que eu na realidade possa sair da inflexibilidade. O que é uma pessoa inflexível? É uma pessoa dura. Tem gente que é duro e quer ser sábio aos seus próprios olhos. E quando nós procuramos a não ser sábio ou não ser duro dentro daquelas formulações e pensamentos que nós achamos que é o correto, por isso que nós não temos que andar pelos nossos pensamentos, mas pelos pensamentos de Deus. Andar não pelos nossos caminhos, mas pelos caminhos de Deus. É o que as Escrituras assim nos orienta. Agora, o que nós temos que entender? Que quando nós deixamos de ser o sabichão, eu sou o sabichão, eu sei tudo, nós passamos a nos desviar do mal. Por isso que aí está escrito, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí você me pergunta, pastor, mas como assim? Como eu não sendo uma pessoa de olho altivo, de orgulhoso ou inflexível, como que eu vou me apartar do mal? Antes da gente ir para esse assunto, olha aí o versículo 8. Diz assim: E isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Olha só, aqui está falando da vida emocional. Será saúde. Saúde para o quê? Para o âmago. Âmago. Você sabe o que significa âmago? Muitas pessoas leem e não entendem. Âmago se refere à parte íntima da nossa alma. Âmago significa o centro, o eixo da nossa existência. Então, quando nós não somos sábios aos nossos próprios olhos, nós nos apartamos do mal, e isso passa a ser saúde para a nossa alma, saúde para o nosso eixo, saúde para o centro da nossa alma, e medula para os ossos. O que significa, pastor, medula para os ossos? A medula, ela é o centro. Por exemplo, existe a medula óssea. A medula óssea, ela está no centro dos ossos. Agora, quando a Bíblia fala aqui ossos, medula, né? A medula, na realidade, é como se fosse um líquido, né? Tem gente que faz até pulsão medular, né? Pulsão medular é a agulha perfura o osso e puxa-se aquele líquido, aquela massa que muita gente chama de tutano, né? A medula óssea, ela produz células do sangue. Então a medula ela produz sangue, ela produz então células do sangue. As hemácias, os leucócitos, as plaquetas. As plaquetas servem para quê? Quando você se fere, quando você, por exemplo, sofreu um arranhão, começou a sangrar, né?
automaticamente o seu cérebro reconhece aquele ferimento através do sistema neural, sistema nervoso, e automaticamente já se é enviado pela corrente sanguínea as plaquetas. As plaquetas elas vão estancar. Elas vão estancar aquele ferimento de dentro para fora. E a medula é uma das fabricantes de plaquetas. Então olha só o que a Bíblia está falando, gente. Preste bem atenção. Se eu não for sábio aos meus próprios olhos, se eu não for orgulhoso, se eu não for inflexível, uma pessoa torrona, uma pessoa que sempre sou dono da verdade, então primeira coisa, esse é o versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. A primeira coisa que vai acontecer depois da vírgula, quando eu faço isso, eu vou temer a Deus, né? É o que ele fala, não seja sábio aos teus, teme a Deus, e assim, temendo a Deus, eu me aparto do mal. É o que está escrito aí para quem está no vídeo. É muito forte isso. Ou seja, quando eu tiro o orgulho, a prepotência, a inflexibilidade, quando eu tiro tudo isso do meu ser e busco a Deus, eu vou me apartar do mal. E me apartando do mal, aí entra o versículo 8. Eu vou ter saúde no meu âmago. Ou seja, o centro do meu ser. Eu vou ter saúde, eu não vou ter problemas. O que é? Quando o âmago está doente, é onde provém os complexos. É onde provém, então, todos os tipos de problemas emocionais. Então nós passamos a ser seres que, infelizmente, nós passamos a ser seres doentes. Você sabe que a doença na alma, a doença emocional, é a doença do âmago. É a doença do centro do ser, que influencia todo o nosso corpo. Por isso que a palavra de Deus, ela nos orienta para que venhamos cuidar do nosso âmago. Como? Não sendo inflexível, não sendo uma pessoa dono da razão, dono da verdade, mas pelo contrário, que venhamos, em o nome do Senhor Jesus, cuidar desse interior, andando com Deus, procurando a cada momento cuidar para que tudo aquilo que o mundo formou em nós que não venha prejudicar. Então nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, porque isso é mal. Isso prejudica o nosso âmago. Isso prejudica o centro de criação da nossa alma, criação de emoções. Por isso que ele fala: isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Eu dei o exemplo da plaqueta, eu dei o exemplo então da plaqueta, porque a plaqueta ela traz o estancamento da hemorragia. É por isso que tem pessoas que muitas das vezes têm que tomar medicações para que não tenha hemorragia. Muitas pessoas, quando tem queda de plaqueta, qualquer ferimento é difícil de fechar porque as plaquetas estão baixas. As hemorragias acontecem. Então, quando aqui a Bíblia fala, isto será saúde para o teu âmago, significa que nós não podemos continuar sendo inflexíveis, duros, sábios aos nossos próprios olhos, como se fôssemos donos da razão. Porque isso é mal.
Ele fala aí, ó, teme ao Senhor, aparta-te do mal, e isso será saúde para o teu âmago, para o centro do ser, para o centro do homem. E logo em seguida, ele diz, e medula para os seus ossos. Os leucócitos, a medula produz. As plaquetas, né? A medula produz. As hemácias. Aí, vamos abrir aqui em outra mensagem para a gente continuar. Deixa eu ver aqui onde... Aqui, Eclesiastes 16. Deixa eu abrir aqui para você que está no vídeo. Eclesiastes 7, 16, Eclesiastes 7, 16, anotei aqui. Isso, é isso mesmo, ó. Eu vou até grifar, ou selecionar, melhor dizendo, aqui para você, ó. Diz assim, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Olha só, bate com o que nós lemos lá atrás. Porque te destruirias a ti mesmo. Olha como que uma pessoa se destrói quando ela é demasiadamente justa. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ser injusto? De forma alguma. De forma alguma. Você tem que ser justo. Agora, a sua justiça, ela não pode levar você a ser uma pessoa cabeça dura. Porque as pessoas inflexíveis, elas são rígidas. Normalmente essa pessoa, o que ela acha é lei e acabou. E ela se ira quando toca em um dos seus pensamentos que ela faz como um ritmo de vida, como então um dogma de vida, como uma ideologia, essa é a palavra, como uma ideologia de vida. Então, essa pessoa geralmente, que é demasiadamente justa, como nós estamos falando aqui, não é que ela faz tudo certinho, é que ela é justa aos seus próprios olhos. E uma pessoa assim, infelizmente, sofre, porque ela vive andando em círculos, sempre vivenciando momentos ruins, momentos de tristeza, momentos de fracassos. Por quê? Porque é uma pessoa que não é aberta a questionamentos. Às vezes não ouve, as pessoas só ouvem quando alguém concorda com o que ela está, então, opinando. Então, isso que é triste. É saber que uma pessoa inflexível não precisa nem do diabo atuar na vida dela, porque ela mesma consegue se amarrar. Ela mesma consegue então amarrar a sua vida, e isso por longa data. E às vezes ela só muda em alguns aspectos quando já sofreu bastante, quando já sofreu muito, quando essa inflexibilidade ou essa visão demasiada já trouxe inúmeros problemas, e problemas que já não dão mais para solucionar. Mas ela tem que passar a conviver com determinados frutos que essa pessoa então ela passa a ter na sua vida. Então você vê que aqui no versículo 16 de Eclesiastes 7:16, Deus ele nos orienta. Não seja dono da verdade. Pastor, mas o que é a verdade? Dentro do mundo que nós vivemos, a verdade é quando a percepção dos nossos sentidos nos mostram o que é real. O que é real. Na maioria das vezes,
você vai encontrar livros falando sobre isso. O que é real é o que é verdade. Agora, para nós que temos uma fé sobrenatural, a verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus. Então nós temos que andar nos conceitos de Jesus, na direção do Senhor Jesus, e matar o que nós achamos. O que eu acho diante da palavra de Deus não vale nada. O que você acha diante da palavra de Deus não vale nada. Nós temos que vivenciar a palavra do Pai. Nós temos que fazer como nós lemos ali em Provérbios, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Provérbios. Aqui. Eclesiastes. Provérbios 3. Deixa eu abrir aqui de novo. Gente, que é tanto livro, né? Provérbios 3, versículo 7. É isso? Isso. Aqui, ó. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Agora, foca nisso aqui, ó. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os seus ossos. Isso é de suma importância. Quando nós falamos ou cantamos aquela canção do Vaso Novo, a gente fala, né? Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Será que nós queremos que Jesus quebre a nossa vida? Porque quebrar a nossa vida significa mudar o nosso interior, mudar os nossos pensamentos. Pastor, onde está isso? Deixa eu abrir aqui para você, para a gente finalizar. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformado com este mundo ou com este século, em algumas Bíblias, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, em algumas Bíblias, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, falar para Deus, quebra minha vida e me faça de novo, significa mudar os nossos conceitos, significa mudar a nossa maneira de pensar, o que eu acho, o que eu deixo de achar, e vivenciar a palavra de Deus. Vivenciar no foco da direção espiritual através da palavra. O que eu acho, que eu deixo de achar, não interessa. O que interessa é o que Deus pensa, é o que Deus orienta, como Ele orienta. Então nós precisamos, seriamente, sair desse nível de não querer ouvir aquilo que não nos agrada. Nós temos que parar de querer somente ouvir ou buscar somente opiniões que venham satisfazer a nossa concordância. Não podemos ser inflexíveis, porque passamos a ser, às vezes, até pessoas intoleráveis, pessoas difíceis de ter comunhão, porque às vezes você fala uma verdade, que não é a verdade dela, mas é a verdade de Cristo, e a pessoa ela não quer saber. Se você quiser que a sua vida emocional, que a sua vida espiritual, que a sua vida social
venha ter sucesso, venha ter êxito, venha ter paz. Cuide do seu âmago. Cuide das medulas da sua alma, pois elas vão fabricar elementos saudáveis para a proteção da sua alma. Amém? Próximo vídeo, nós vamos falar sobre o conteúdo do âmago e num outro vídeo falaremos sobre a medula da alma. Vai ser muito forte. Eu convido você a estar junto conosco. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Em o nome do Senhor Jesus.